Muito bem, queridos, vamos pegar nossas Bíblias nessa noite. Hoje nós queremos fazer a terceira ministração da trilogia que nós propomos fazer aos irmãos. Nós propusemos uma trilogia chamada Diálogos, né? Trilogia é uma série de 3 ministrações. E chama-se Diálogos porque a ideia é dialogar um texto bíblico com um texto literário ou um texto filosófico. É importante que os irmãos entendam que tudo que nós estamos fazendo é ministrando a palavra de Deus revelada na Escritura e demonstrando como que há algumas verdades bíblicas que podem ser vistas também em outros materiais, em outros textos, numa outra vertente, numa outra perspectiva, mas que contribui conosco pelo seu valor literário ou pelo seu valor reflexivo, nos ajuda a compreender as verdades que são das Escrituras, que estão nas Escrituras. Longe de mim querer aproximar qualquer coisa no âmbito de uma aula de literatura, não é esse o objetivo. Nós não estamos fazendo nenhuma abordagem de ensino de literatura. Estamos apenas dialogando o pensamento bíblico com algum texto literário. Portanto, que ninguém espere nenhuma aula de literatura, que não é o nosso objetivo, pelo menos agora ou pelo menos aqui na nossa reunião. De todo modo, nós falamos a mensagem, a primeira, nós dialogamos. Os irmãos lembram do texto? Qual foi? A primeira ministração? A parábola do semeador e a alegoria da caverna. A segunda mensagem, na semana passada, nós tratamos o Eclesiastes, dialogando com o delírio, que é um capítulo, salvo engano, o terceiro capítulo de uma obra de Machado de Assis intitulada Memórias Póstumas de Brás Cubas. E hoje nós vamos falar sobre o rico e o Lázaro, dialogando com o livro completo, ou pelo menos a ideia do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá bom? Então, prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia e vamos adiante. Falar de a parábola do rico e Lázaro e falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas é aproximar 2 ideias muito geniais. Primeiramente, a ideia de Cristo, que é original, porque Cristo, quando ele conta esse fato, alegoria do rico e Lázaro, não havia ainda Memórias Póstumas, que é uma obra, salvo engano, de 1880, ou seja, bem recente, agora próximo de nós. Mas a ideia original de Cristo de fazer falar um defunto, de dar voz a um defunto. Ou melhor, nós vamos encontrar claramente como Cristo, ele mostra o rico, que depois da sua morte, lá no Hades, ele conversa com Abraão algumas ideias acerca da existência, algumas ideias acerca da nossa responsabilidade enquanto mordomos de Deus, uma reflexão acerca dos nossos deveres enquanto aqueles que são oráculos de Deus, aqueles que são chamados por Deus para testemunhar ou para que seja proclamar as virtudes daquele que nos chamou para o seu reino, anunciar as virtudes da sua glória. Então, a parábola do rico e Lázaro, ou melhor dizendo, o fato alegoria, daqui a pouco eu vou explicar para os irmãos por que chamamos fato alegoria, em que há alguém do outro lado da morte que está falando a nós, os vivos, por meio de um texto. E Memórias Póstumas, semelhantemente, também fala de um indivíduo chamado Brás Cubas, e esse indivíduo, ele teria morrido, e agora do outro lado da vida, ou seja, da morte, ele escreve um livro chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, logo, o próprio título já indica que ele está morto, porque esse livro narra as memórias. Essas memórias são memórias
póstumas. A palavra póstuma está para depois da morte. Então, depois da morte é que Brás Cubas, ele vai então pensar e refletir a sua existência aqui na cidade, no meio da sociedade, enquanto ele estava vivo. Não é sem razão que ele próprio se intitula nessa obra, ele diz: eu não sou propriamente um autor defunto, mas eu sou, sobretudo, um defunto autor. Ok? Pergunta, e qual que é a diferença? Ora, uma diferença enorme, porque um autor defunto é um autor que já morreu, enquanto que um defunto autor é alguém que, estando morto, ele é autor. Estando morto, ele escreve ainda. Estando morto, ele produz ainda. Não pense você que isso é coisa de quem não tem muito juízo no lugar, mas lembre-se que o texto que nós vamos tratar da Escritura, Rick Lázaro, tem a mesma ideia. É uma ideia genial, porque há um valor enorme nas palavras daquele que morre. Porque as palavras nossas, enquanto nós estamos vivos, não raras vezes são palavras muito frívolas. São palavras destituídas de uma reflexão maior sobre a existência. Infelizmente, nossas palavras, nossos pensamentos e muitas obras que nós praticamos enquanto vivos, elas não têm muito comprometimento com a própria existência ou com a própria vida, porque não raras vezes nós nem mesmo pensamos que essa vida ou essa existência, ela é passageira. Então, imagine você que agora, do outro lado da morte, está lá agora alguém para refletir sobre a existência temporal, sobre a sociedade, de modo então que quando o Machado de Assis cria a ideia de um narrador póstumo, de alguém que vai narrar sua própria história a partir da morte, ele inaugura no âmbito da literatura a ideia que já na Escritura traz o nome que é episcopos. Episcopos quer dizer, se traduz na sua Bíblia por bispo. Então, por exemplo, quando Paulo diz aos bispos da igreja de Filipos, né? Filipenses capítulo 1, versículo 1. A palavra bispo ali é episcopos. Episcopos quer dizer aquele que olha a partir de uma instância, a partir de um patamar privilegiado. Ou seja, a ideia de episcopos na Escritura, no caso do bispo, significaria alguém que tem uma ampla visão, primeiramente, da Escritura, das revelações de Deus, e então essa pessoa também tem uma ampla visão da igreja, dos irmãos, de tudo o que está acontecendo, de modo que o episcopos, ou que seja no sentido da tradução em português, o bispo, é aquele então que ele pode orientar e conduzir a igreja em razão do privilégio da visão que ele tem. Então a palavra em si mesma, episcopos, é como se alguém tivesse numa posição mais alta, mas não entenda como hierarquia, entenda como perspectiva de onde ele pudesse olhar todo o recinto, de onde ele pudesse ver cada um dos irmãos, de onde ele pudesse ter uma ideia completa, inteira da coisa, de modo que episcopos pode ser traduzido sem nenhum prejuízo por supervisor, né? Um super grande visor, um olhar amplo, de modo então que quando Machado de Assis ele cria a ideia de um narrador episcopos, e essa é a ideia, é como que ele dissesse, somente depois da morte é que a pessoa agora tem um olhar claro sobre a vida. Ou seja, a morte seria um plano de onde ela vê a existência com outros olhos. A morte seria esse patamar de onde a pessoa que já viveu e que já morreu, agora quando ele olha para a vida, ele consegue perceber nuances que enquanto a pessoa estava no meio da sociedade, ali envolvido na família, nos familiares, no trabalho, com os amigos, com as pessoas de uma maneira geral, no meio político, no meio escolar, no meio, enfim, qualquer que seja o ambiente das pessoas, elas não podiam perceber.
É como que dissesse: é preciso que você saia do meio para poder enxergar. Teria que haver um distanciamento. Esse distanciamento é que cria a ideia de um autor episcopos. Ou seja, assim que também como tem também um outro autor, salvo engano, do século II antes de Cristo, chamado Luciano, e ele escreve também uma sátira denominada O Diálogo dos Mortos. Olha que coisa interessante. Esse livro é muito bacana porque ele cria o cenário do Hades, onde ele coloca várias personalidades grandes, seja do mundo ficcional, da mitologia antiga, seja de filósofos, de pessoas que já existiram, pessoas grandes, pessoas poderosas. Colocam todas dentro do Hades, todos mortos, e ali agora começa um diálogo entre eles. E o que acontece são as coisas mais engraçadas, uma vez que os mortos agora, eles zombam uns dos outros, porque com a morte todos são despidos de qualquer aparência. Então, com a morte, agora não há mais a posição, não há mais o orgulho, não há mais o status, não há mais o dinheiro, não há mais a hipocrisia, né? Não há mais a bajulação. Agora todos se tornam iguais. Então, esta é a ideia dessa noite. Convidar os irmãos para um plano de perspectiva, de onde nós possamos ter um olhar mais claro acerca de nós mesmos. Não é um lugar físico, mas é que você possa apurar o seu olhar, a partir de trabalhar a sua mente e a sua consciência, e ter mais compromisso com a existência, no sentido de julgar mais a sua própria existência, julgar mais as suas ações, julgar mais o seu coração, não julgar o outro absolutamente, mas sempre cada um julgando a si mesmo. E o capítulo 3, que é o delírio de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que nós tratamos na semana passada, é para mim, enquanto um especialista em literatura, um capítulo hermenêutico. O que é o capítulo hermenêutico? É aquele capítulo que vai articular todas as demais ideias dos outros capítulos. É aquele capítulo que vai trazer significado a todos os capítulos do livro. Porque no delírio, quem não ouviu a mensagem, ela já está postada lá no YouTube. O delírio fala de um momento em que Brás Cubas estava a um passo da morte. Ele morreria logo em seguida, e ele sofre então um delírio, quando então ele é levado para o começo da história, para o começo dos séculos, de onde, novamente, a visão privilegiada. Ele é arrebatado para o alto, e de lá ele pode ver o desfilar de todos os séculos, todas as misérias, todas as desgraças humanas, a inveja, né? Ele vai colocar o trabalho, todas as coisas que dizem respeito à humanidade. Ele tem uma visão privilegiada. A grande questão é a ironia que se tem do delírio, porque pelo que se percebe, quando o Brás Cubas está no seu delírio, é o único momento em que ele está em perfeitas condições, aqui em vida, de perceber o que fora do delírio ele não percebia. Ou seja, o delírio é a sanidade mental. Essa é a ideia. Ou seja, enquanto ele delira, ele tem uma percepção real das coisas. Ele consegue perceber o que fora do delírio ele não conseguia perceber. De modo então que no delírio ele faz uma descrição pura, totalmente desamarrada, descompromissada com qualquer coisa da sociedade que a sociedade nos impõe. Porque a sociedade procura nos fazer viver do modo como ela quer que nós vivamos. Ela nos impõe muitas regras, no sentido de que você, não raras vezes, é obrigado a mentir, é obrigado a se passar por uma pessoa rica. A sociedade nos ensinou a fazer muitas máscaras, para cada ambiente a gente fingir algo que de fato nós não somos. Se você, por exemplo, começar a falar a verdade sobre você, as pessoas vão começar a te evitar. Se você começar a falar coisas da sua vida abertamente, né? Imagina você chegando num casamento, né, de sandália havaiana,
uma sandália bacana, tranquila, uma bermuda e uma camiseta. Você passou a semana inteira amarrado num paletó, ali a gravata, porque o sistema assim exige, o setor onde você trabalha exige. Final de semana você quer ficar tranquilo. Tem um casamento. Vai para você ver. Vão passar a vida inteira, a família da noiva, do noivo, os seus parentes, os irmãos da igreja, te criticando porque você está dentro de uma convenção. O sistema, ele fala, você não vai vestir-se assim. Você não pode vestir uma roupa preta se o casamento é domingo de manhã, porque o preto é para noite. Você entende, não? Não se usa preto de dia. E você compra a ideia. Você vai ao restaurante, você é obrigado a comer de garfo e faca. Mas eu gosto de comer de colher. Ah, mas é muito feio comer de colher. Que coisa horrível comer de colher. Parece, tá morrendo de fome. Não, eu gosto de comer de colher. Aí você é obrigado, são convenções. Quando o Brás Cubas morre, do outro lado ele fala, agora eu estou liberto de todas as convenções. Agora eu posso falar livremente. Eu posso agora falar tudo aquilo que eu gostaria de ter dito e não falei. E agora eu vou falar das pessoas, dos acontecimentos, sem nenhuma máscara. E aí então, ele se põe na história, ele é o personagem principal, certamente. Ele, o próprio Brás Cubas, como um reflexo do que é a sociedade. Ou seja, a sociedade do seu tempo é vista nele, desde o seu nascimento. O menino nasceu, logo a família toda já via nele e projetava um grande homem. Vai imaginando, O seu tio, que era militar, já via nos olhos dele um Napoleão. Olha a ideia. O outro tio dele, que era padre, via nele um cônego do alto escalão, do meio da igreja católica romana, um cônego, um grande homem. O outro olhava, cada um via de um jeito, cada um projetava de um jeito. Diz a história, que havia na casa de Brás Cubas, havia um negrinho chamado Prudêncio, que era um filho de um escravo. E esse Brás Cubas montava nesse Prudêncio, colocava rédeas no Prudêncio, como se ele fosse um cavalo, e cavalgava nele, batendo para ele andar, e todos achavam aquilo muito bonito, achavam tudo muito lindo. Quantas vezes isso não acontece conosco? Afinal, é só um Prudêncio, é só um filho de um escravo. Então, um filho de escravo pode, porque é filho de escravo. E ele vai então contando cenas assim, que fora do livro seriam coisas muito banais, mas que ganham um significado profundo, a partir do momento que você percebe que ele está dizendo, olha a sociedade, o tanto que nós temos uma sociedade frívola, uma sociedade totalmente cheia de, alguns cheios de privilégios, e esses cheios de privilégios, escarnecendo do outro, humilhando o outro, vivendo pela força do outro. E a história de Brás Cubas, portanto, a vida dele era um reflexo da sociedade. E a sociedade, portanto, agora pode ser vista nele, é um jogo de espelhos. Ele é um produto da sociedade. E na sociedade se vê Brás Cubas, e em Brás Cubas se vê a sociedade. E essa sociedade, da metade do século XIX, que o livro vem denunciar. E não é diferente no nosso tempo. Sobretudo quando o livro fala de muitos pressupostos deterministas da sociedade. O que ela impõe que seja, o que ela impõe que aconteça. A vida de Brás Cubas, ela gira basicamente em torno de 3 mulheres no romance machadiano. Ele tem um caso com Marcela, tem um caso com Eugênia e teria um caso também com Virgília. Todos esses 3 relacionamentos de Brás Cubas está vinculado, cada um deles está vinculado a um interesse. No caso de Marcela, olha só a frase que Machado coloca, ele diz, olha, Marcela me amou por 11 meses, ou por 15 meses, e 11 contos de réis. Quem entendeu a história? Quem entendeu a frase? Marcela me amou por 15 meses
11 contos de réis. Ou seja, ou ele dava todos os bens e fazia todos os caprichos materiais que Marcela lhe cobrava, ou então ele não a teria. É como que dissesse: assim é a sociedade, assim é a humanidade. No caso ali, um homem e uma mulher, um relacionamento afetivo. Mas quantas vezes a mesma relação não acontece em termos de igreja, por exemplo? Por que você está aqui? É a pergunta que eu faço. Olha, queridos, eu não quero que vocês tenham minhas palavras por arrogantes. Não tenho. Mas eu já falei muito isso diversas vezes e falo novamente. Ouça. A única coisa que faz com que nós estejamos aqui é o amor pela verdade e o amor de uns para com os outros. É isso o que nos une. Se você está por qualquer outro propósito, você não precisa permanecer. Não há por que você estar aqui por outro motivo. E ainda mais querendo impor o seu motivo como condição para que você esteja aqui. Você não estará aqui. Se você tem outro objetivo, que não é o amor à verdade e o amor aos irmãos, e quiser meter goela abaixo a sua condição, se depender de mim, você não estará aqui. Não é que eu não queira que você esteja, entenda isso. Não é que eu não queira, não é que eu não goste de você. Eu gosto, amo e quero que você esteja, mas nada pode nos comprar ou vender. Não estamos à venda, nossa consciência não está à venda. Nós pregamos a verdade, buscamos viver a verdade, queremos nos relacionar na verdade, e não como a sociedade do tempo de Brás Cubas, ou a nossa sociedade atual, em que tudo é comprado, tudo é vendido, tudo é prostituído. Será que nós temos que morrer como Brás Cubas, para depois pensar e refletir e raciocinar? Puxa, quantas vezes eu me prostituí? Entenda a prostituição, quando você vende a sua consciência. Quando você vende uma mentira, ou quando você mente, porque você faz um jogo com o outro, para que o outro, cuja mentira você encobre, fique agora sob o seu controle. Ou seja, aconteceu uma coisa com Pedrão, então agora eu vou encobrir aquela situação. Ele sabe, e ele sabe que agora ele está na minha mão. Mais cedo ou mais tarde, se ele vacilar, eu jogo no ventilador. Você está na minha mão. É o que chamam por aí de rabo preso, né? Como se o animal estivesse passando e deixasse a cauda e ficou ali agarrado. Eu tenho uma coisa de você. Nós não podemos pensar assim. Temos que refletir sobre isso. O outro caso que Brás Cubas teve com a tal da Eugênia, agora é um problema do próprio Brás Cubas. Ele dizia: ela até que é bonita, porém coxa. Era coxa, uma moça coxa, bonita. Ele diz: por que bonita se coxa? Porque coxa se bonita. E aí demonstra mais uma vez que o olhar dele era sempre um olhar preocupado com a sociedade. Ele achava bacana a moça, até queria a moça, mas o que vão dizer quando eu aparecer com a moça coxa? Preocupado com a sociedade, com a família. O terceiro caso, com a Virgília, era um casamento arranjado. Ele não chega a se casar com ela, mas é o pai dele que sabe que Virgília é filha de um grande conselheiro. E a única maneira de Brás Cubas entrar para a vida política é se casando com ela. Olha os interesses de uma sociedade. Isso porque naquela sociedade só valia mesmo alguma coisa quem tinha alguma coisa. Era a época do cientificismo, era a época logo do pensamento de Darwin acerca da seleção natural. Qual que é a ideia da seleção natural? Ora, os animais que sobreviverão e vão passar pela sua transformação, pela sua mudança, são aqueles que conseguirem viver, aqueles que forem
os melhores, os mais fortes, os mais poderosos. O fraco que ficar para trás, esse será extinto. Esse não vai sobreviver. Então, era aquela época, exatamente quando estava todo mundo muito preocupado, né, em saber como eu vou conseguir garantir o meu lugar dentro da sociedade. E aí, como uma chave hermenêutica, além do capítulo 3 que eu citei, que é o delírio, que é uma questão mais romantizada, Brás Cubas ele chega a dizer acerca de uma tal filosofia, uma filosofia chamada humanitismo. Essa filosofia, que não é de Brás Cubas, seria de um amigo dele de escola chamado Quincas Borba. Essa filosofia chamada humanitismo é a chave que abre todo o livro e é a chave que explica não somente o século XIX, mas explica o século XX, mas também o século XXI, explica todas as relações, ou a grande parte dela, relações de casamento, relações de família, relações de parentes, relações de amigos, na igreja, em qualquer ambiente. E é dito que essa lei, essa filosofia do humanitismo, ela significa a lei do mais forte, a lei do mais rico, a lei do mais esperto. Eu sei que quando a gente fala que, poxa, alguém vai fazer uma ideia filosófica acerca da lei do mais esperto, de primeira mão você rejeita, não? O que vocês acham de fazer uma ideia da lei do mais esperto? Ah, pastor, para com isso, que não está certo, ninguém vai aceitar uma coisa dessa. O problema é que não se cria um pensamento filosófico para impor a ninguém. A criação do pensamento filosófico, na verdade, é o discernimento daquilo que está patente aos olhos de quem quer ver, mas que não é percebido. É como que dissesse, os homens vivem a partir dessa lei. Olha só como Brás Cubas descreve esse conceito humanitismo, esse conceito filosófico chamado humanitismo. Ele diz assim: não há morte. Pense comigo. Não há morte. O encontro de duas expansões, imagina uma coisa que vai se expandindo e outra coisa também vai se expandindo. Você vai crescendo, o outro também vai crescendo. Então, se você vai crescendo, vai se expandindo, o outro também, vai acabando o quê? Os espaços. Você está expandindo, está ocupando espaço. O outro está expandindo, está ocupando espaço. Então, e o espaço é limitado. A ambição de crescimento é ilimitada, sim ou não? A ambição de crescimento. Querem ver uma coisa? Quanto você quer ter reservado na poupança? Quanto você quer? 10 mil, tá bom para você? Quem aqui quer 10 mil na poupança? Quem já tem, não adianta. Já tem. Só 10. O Anderson quer 10 mil. Tá bom, mas 20 mil, tá bom para você? Na poupança, lá tranquilo, guardadinho. Você tem o seu trabalho, tem o seu salário, tá tudo certo, mas é uma reserva. 20 mil para você, tá bom? Não tá bom? Tudo bem. 30 mil, melhorou? Né? Quem não quer 20 é porque já tem os 20. Aí quem tem 20 quer chegar aos 30. Agora, numa boa, 50 mil na poupança está de bom tamanho. É um valor relativo, não é muito, mas também não é pouco, né? 50 mil é 50 mil. Mas quem tem 50 mil, ele quer chegar ao terceiro dígito. Ele quer 100. Quem tem 50 quer 100, né? É igual aquela filósofa que disse certa vez: não vamos estabelecer a meta. Quando nós atingirmos a meta, nós dobramos a meta. Vocês lembram disso? É mais ou menos isso, mas faz todo sentido. Faz todo sentido, de modo que quanto mais se cresce, o outro também vai crescendo, os espaços acabam. Os espaços são limitados. A ambição
não é limitada. Então a ideia é: não há morte. O encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas, pode determinar a supressão de uma delas. Então, duas formas expandindo. Elas vão se expandindo. Pode ser que o encontro dessas duas possa fazer uma delas desaparecer. Por isso ele diz: não há morte. O encontro de duas expansões ou expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas. Mas, rigorosamente falando, não há morte, há vida. Porque a supressão de uma é princípio universal e comum. Ou seja, quando uma expansão engolir a outra, matar a outra, fazer desaparecer a outra, não há morte, há vida. Ah, mas morreu. Para de bobagem. Para de bobagem. Por que há vida? Porque esse é um estatuto universal. É um princípio universal e comum. Como quem dissesse: você não tem que ficar com problema de consciência por causa disso. É da vida, é da existência. Ou você mata ou você morre. Você prefere fazer o quê? Matar ou morrer? Matar? A irmã ali falou, pronto. Falou de coração. Mas é porque ela resolveu ser Brás Cubas em vida. Ela não quer chegar lá para poder. Ela quer ser o rico em vida com a consciência de morto. Essa é a ideia. Tirem as máscaras. Não essa aí. Essa aí é do governo, vocês têm que deixar. Não tire essa máscara do governo, tá bom? Essa da Covid você permanece. Eu falo as máscaras da sociedade. Então, ouve bem, vocês estão entendendo aqui a ideia do indivíduo aqui? Não há morte. O encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas. Mas, rigorosamente, não há morte. A vida, porque a supressão de uma é princípio universal e comum. Como que dissesse: fique tranquilo. Por que você perde a sua paz interior? Por que você fica se acusando só porque você atropelou uma pessoa e matou? Alguém tem que morrer nesse mundo que não seja você. Continua o texto: daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Você está assustado, né? Ele vai dar um golpe tão grande em nós. Ele vai dizer: se você se assusta, num primeiro momento parece rejeitar essa ideia, por que então você louva, se alegra quando isso acontece? Ele vai colocar da seguinte maneira: ele vai nos surpreender. Essa é a grande questão. Daí o caráter conservador. Gente do céu, o caráter conservador e benéfico da guerra. Ali dá um exemplo. Suponha um campo de batatas. Pense, imagine um campo de batatas. E duas tribos famintas. Tem um campo de batatas aqui, uma tribo de um lado, outra tribo de outro. As duas tribos estão famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim, comendo as batatas, adquirirá forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Do outro lado da montanha tem batata com abundância, mas aqui não tem para as duas tribos, só tem para uma tribo. E para ela romper aquela montanha, ela tem que se alimentar, senão ela não consegue chegar lá. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas, não chegam a nutrir-se o suficiente e morrerão de inanição. Coisa complicada, não? Porque se você pensa nisso na sua própria experiência, o que fazer? Eu e o Edson. O alimento só dá para uma pessoa. Se nós dividirmos, um vai morrer ou os dois morrerão. Então,
Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, neste caso, é a destruição. Ambos morrerão. A paz é a destruição. A guerra é a conservação. Entendeu o raciocínio? Que misericórdia. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória. Os hinos, as aclamações, as recompensas públicas e todos os demais feitos das ações bélicas. Se a guerra das ações, ou melhor, se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo real motivo de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Mas e a opinião do exterminado? E a opinião do exterminado? Não há exterminado, não há. Desaparece o fenômeno. A substância é a mesma. Nunca viste ferver água? Hás de lembrar-te que as bolhas fazem-se e desfazem-se de contínuo, e tudo fica na mesma água. Os indivíduos são essas bolhas transitórias. É um olhar muito agudo. Poxa, alguém comenta, o pastor falando de literatura. Não, isso aqui chama-se evangelho. Isso aqui é uma forma diferente de falar sobre o egoísmo humano. Isso aqui é uma forma diferente de falar com ironia aquilo que Cristo disse em todo o evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa ideia do humanitismo considera o cristianismo, entenda cristianismo enquanto o evangelho. Vou mudar de cristianismo, vou colocar humanitismo, que eu acabei de ler agora para vocês, considera o evangelho uma moral dos fracos. Uma moral dos fracos. É como que dissesse, o que fazer com isso? Você fala, não, nós temos que amar uns aos outros. Nós não podemos jamais atropelar o outro, matar o outro. Não podemos jamais tomar o lugar do outro. Nós temos que amar, temos que perdoar, temos que dividir. E se for de morrer, que nós morramos juntos, mas que a minha vitória não seja a causa de tua derrota. Isso diz o evangelho. Aí o humanitismo, que é essa filosofia que está no livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas e que vai ser desenvolvida no livro Quincas Borbas, o outro livro do Machado, diz exatamente para você a mesma coisa. Mas aí vão dizer, mas essa teoria sua, que vai de encontro ao humanitismo, esse tal do amor ao próximo, o tal do perdão, o tal da misericórdia, isso é a moral dos fracos. Toda a literatura de Nietzsche, ela se sustenta num lastro, num fundamento. A filosofia de Nietzsche gera a ideia do que ele próprio chamou de super-homem. O que é o super-homem para Nietzsche? Pode ser você, ele diz. Assim, mas quem é que não quer ser o super-homem? Todos querem. Ele diz, então você vai ter que fazer qualquer coisa para que você esteja no controle, para que você seja o mais poderoso. Ou seja, se você se sujeitar a qualquer tipo de moral, de qualquer religião, essa ideia de amor ao próximo, isso é furada, ele diz. Você terá que ter amor por você mesmo, se impor toda a tua inteligência, toda a tua capacidade, toda a tua força para superar a todos. É a ideia. Mas isso é diabólico. Isso é caído. Isso é maligno.
embora esse sentimento, o humanitismo, esteja tão amalgamado à vida, ao coração de muitos, e até da própria igreja de Jesus Cristo, mas você que ouve essa mensagem, deve começar a ter um olhar diferente sobre a sua vida, sobre a sua existência, porque o Senhor te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele te chamou para que você pertença a Cristo Jesus. Nós fomos chamados para pertencer a Cristo, e como tal, o Senhor nos fez filhos da luz. E como filhos da luz, nós não podemos jamais ter essa ideia de humanitismo, ou de ego, ou de egoísmo, como regra da nossa vida. Eu sei que esse tal do humanitismo, ou usando um termo bíblico, a carne, ou que seja o ego, eu sei que isso está em nós de uma maneira tão visceral, que nós nos pegamos não poucas vezes praticando coisas como que ao vencedor as batatas. Muitas vezes, numa disputa de emprego, numa disputa de negócios, todo mundo quer levar a vantagem, quer levar um pouco mais. Eu sei disso, que eu estou emaranhado em muito disso, e você também está, e todos nós estamos. Mas é por isso que o Evangelho vem a nós, para nos libertar. O Evangelho vem como uma luz para nos fazer ver essas coisas. Você hoje está numa posição privilegiada. Você está na posição do episcopos, porque essa mensagem te faz enxergar a sociedade como ela é, te faz enxergar a si mesmo. Essa sociedade é má. Nasce a criança, tão logo nasce, os pais já pensam: vamos educar essa criança para que ela seja alguém na vida quando crescer. Espera aí, e ela não é alguém? Ela não é alguém? Acabou de nascer só porque não fala, não anda, não estuda, não trabalha, não gera, não produz? Não é alguém? Observa que é do nascimento que já começa uma construção naquela cabecinha, daquela criancinha, na sua mente, no seu coraçãozinho, dizendo: não olhe para o que você é, essência, olhe para a aparência que você poderá ter quando você conquistar. Vai crescendo, chega a tia em casa, a criancinha fala: benção, tia. Ela: Deus te abençoe. Está estudando? Estou estudando. Pois é, tem que estudar muito para ser alguém na vida. Ou não é assim? Aí a criança fica pensando: puxa, a princípio ela pensa: mas eu sou alguém. O que será que ela quer dizer com isso? Estão todos à volta da mesa, os amigos, alguns parentes ali. A criancinha também está ouvindo. Alguém contando um caso à mesa diz: pois é, o fulano se formou. Agora que ele virou doutor, agora ele é alguém na vida. A criancinha fica pensando: mas então para eu ser alguém eu tenho que fazer alguma coisa. Cuidado, porque eu não estou dizendo que você não deva trabalhar, que você não deva estudar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer que essas coisas não é você. Que tudo que você puder conquistar, e se você conquistar, você vai ter que saber que você é sempre um mordomo de Deus. Que você pode até possuir riquezas, mas você é mordomo de Deus, e você não é alguém por causa da riqueza, você não é alguém por causa de um título, você não é alguém porque carrega o sobrenome de uma pessoa, você não é alguém porque se casou com uma pessoa, você é alguém porque Deus te criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. É isso que você é. Dentro de você habita o Logos eterno. Você é algo porque Ele é em você. Não fosse Ele, não seríamos absolutamente nada. Não teríamos nem mesmo ideia da nossa própria existência. Porque a ideia da existência, quando você fala: eu existo no mundo, esse espanto diante do mundo, é o que diz em João Evangelho, capítulo 1, dizendo: a vida estava nele, e essa vida é a luz dos homens. Essa luz, a inteligência, a percepção, é a razão que te desperta para o mundo, para o outro, para Deus.
Então não pense que essa mensagem é para te desencorajar. Pelo contrário, eu digo, estude, não para ser alguém, mas para que você possa ser, enquanto mordomo de Deus, alguém que faz uso da sua inteligência, dos dons, das oportunidades para servir a humanidade. Você pode ser um médico para servir a humanidade. Você vai ganhar o seu salário, porque não tem como não trabalhar para não ganhar salário. Mas você não é médico por causa do salário, porque Deus te capacitou com habilidades, te deu oportunidades para que você estivesse ali, naquele lugar, para servir a quem precisa. Se você é professor, você também está ali para servir a humanidade. Se você é advogado, se você é cozinheiro, cozinheira, seja o que for, seja qual for a sua profissão, se você é pai, se você é mãe, não importa, você é sempre uma pessoa útil para Deus e para o homem, porque Deus te colocou no mundo para servir. Você não existe para outra coisa, senão para servir. Portanto, entenda-se neste momento, você é um mordomo de Deus. Alguém pergunta, pastor, mas e o rico e Lázaro? Exatamente aqui nós transitamos. Porque o rico e o Lázaro eram dois homens, pelo que parece o texto nos dizer, esse texto se refere a uma história real. Tem todos os indicativos textuais, os mecanismos textuais, que nos fazem entender que ali foi um acontecimento. O próprio texto diz, aconteceu morrer o rico. O próprio texto diz, havia um certo homem chamado Lázaro. Só que agora, quando Cristo pega aquela história e traz agora para esse contexto de Lucas 16, ele não quer contar uma história de Lázaro e rico. Ele não quer que você saiba da história, não. Ele quer fazer aquela história ganhar um significado para quem o ouve neste momento. Por isso que nós chamamos um fato, alegoria. Quando você pega uma história real e faz ela significar uma outra coisa. Portanto, esse texto tem um status, um status de veracidade, de acontecido, uma crônica, portanto. Mas também tem um status simbólico de ser parábola, de ser alegoria. E para o Senhor poder então nos ensinar algo, lógico que no contexto de Lucas 16, ele está primeiramente ensinando ali aos seus discípulos e a alguns judeus que estavam ali provocando o Senhor, falando que Cristo comia com os pecadores, e eles, líderes religiosos, achavam isso uma coisa muito horrível. Jesus então instaura esse fato alegoria para ensinar algo. E a relação com Brás Cubas é que ambos falam do além. Ou ambos estiveram em vida, ambos viveram de um modo em vida, ambos, tanto o rico quanto o Brás Cubas, são reflexos de uma sociedade, ambos são reflexos do homem, ambos. O rico representa a mim e a você, em certa medida. Brás Cubas representa a mim e a você, em certa medida. Ambos, eles tiveram que morrer para enxergar algo. Olha só a ideia do rico. Eu vou começar do início, mas só para vocês terem uma ideia. Ele diz, pai Abraão, eu estou aqui em tormentos. Não tem como Lázaro dar um pulinho do lado de cá, trazendo um pouquinho de água para mim? Ainda que seja um pouquinho da saliva dele na minha língua. Abraão responde que não tem como passar de um lado para o outro. Ele diz, Senhor, então faz o seguinte, olha a ideia. Eu vivi de modo muito ruim na terra.
e agora eu estou aqui e o Senhor disse que não tem jeito, que Ele me alivie. Mas, puxa, Abraão, não teria como você mandar Lázaro lá na minha casa? Eu tenho irmãos lá. Eu tenho irmãos que estão vivendo do modo como eu vivi. E eles não estão vendo como eles estão vivendo. E se possível fosse dentre os mortos alguém ter com eles, eles poderiam mudar de vida. Abraão fala, não, mas seus irmãos têm a lei e os profetas. Tem a Bíblia, no caso, naquele tempo, a Bíblia hebraica. Mas eles não ouvem a Bíblia. Aí Lázaro fala, ou melhor, o rico, mas Senhor, mas se alguém dentre os mortos for, vai ter uma coisa assim sobrenatural, aí eles vão acreditar, porque é uma coisa fenomenal. E aí Abraão diz, não, se eles não ouvem a lei e os profetas, também não ouvirão alguém, mesmo que ressuscite dentre os mortos. Então essa é a ideia. Alguém que viveu de um modo, morreu e agora ganhou uma outra visão, tem uma outra perspectiva. Agora ele tem um olhar amplo, um olhar de um episcopos. E agora, portanto, ele pode nos ensinar alguma coisa. Pense você, capítulo 15 e 16 de Lucas. Olhem para mim, preste atenção. Capítulo 15 começa com a seguinte ideia: Jesus comia com os pecadores, com prostitutas, publicanos, com samaritanos. Presta atenção, os judeus, eles achavam o seguinte, que eles não tinham pecado. Ou melhor, eles tinham um conceito que eles não eram pecadores. Se você ler a Escritura do ponto de vista, olhando para a ideia do hebreu ou do judeu, você vai observar amplamente como que várias vezes, quando fala os pecadores, nunca é uma referência ao povo de Israel. Em Romanos capítulo 2, por exemplo, você vai encontrar lá, quando o próprio Paulo, ou é Gálatas capítulo 2, salvo engano, não me recordo o texto, mas é o momento quando Paulo diz, nós, falando do pensamento judeu, não pecadores como os demais. Então a ideia dos judeus é que eles eram um povo santo, separado, santificado. Mas não era, pastor? Sim. A grande questão é quando agora você, porque tem algum privilégio, porque Deus te amou, porque Deus te separou, porque Deus te chamou, te deu uma função, porque Deus te fez algo no plano dele, é agora você desprezar os outros. E portanto, quando eu falava para um judeu prostituta, eles davam um passo atrás. Quando falava publicano, eles davam um passo atrás. Quando falavam samaritano, eles davam um passo atrás. É como hoje, quando fala homossexual, você, opa, peraí, calma. Nesse momento alguém está pensando aí, uai pastor, mas então você quer dizer o quê? Eu quero dizer que você está pensando como os fariseus pensavam. É isso que eu estou dizendo. Que esse seu preconceito não é o reflexo do amor. Ah, então você quer dizer que está certo isso? Não, eu não estou aqui com uma vara de aferição para dizer o que é certo e errado para ninguém. Eu estou dizendo que nós temos um problema aqui dentro, de juízo. Nós classificamos as pessoas. Esquece o homossexual. Pensa na prostituta. Você vai embora para sua casa, passa numa esquina dessa aí, você vê uma pessoa num frio desse, quase sem roupa. Você olha assim e fala, vagabunda. Coitada daquela pessoa, no frio. É um sofrimento miserável ficar numa esquina sem roupa. Por quê que ela está lá? Porque ela gosta. É bom você levar essa vida que chamam de vida fácil. Para mim é vida difícil. Você está ficando maluco? Ficar 10 vezes com 10 homens diferentes, homens às vezes sujos, fedendo, cheio de doença, pessoa que ela nunca viu, tem que fingir, que abraçar.
Pensa um pouco. Aí por que ela está lá? Está porque quer. Não. Ela está porque a vida colocou ela naquele lugar. Muitas são as circunstâncias que empurram a pessoa para essa vida. O próprio preconceito cristão empurra as pessoas para o abismo. A pessoa não é aceita na igreja. A família tem problema. Você não sabe como é que foram os pais dessa pessoa. Se ela, tão logo cedo, foi violentada 1 vez, 2 vezes, 50 vezes pelo seu próprio avô, pelo seu próprio pai, pelo seu próprio irmão. Ou quantas vezes a mãe dessa pessoa não vendeu a criança com 7 anos de idade. A própria mãe ensinou ela desde pequena assim, e você com o seu juízo sobre essa pessoa. Vocês entendem? Mas nós não pensamos, nós não refletimos, nós apenas colocamos uma placa na testa de cada pessoa. Esse aqui vai para o inferno, esse é ladrão, esse... Era assim o povo de Israel, sobretudo a liderança. E aí Jesus comer com essas pessoas. Jesus várias vezes estava lá, cercado de prostitutas, publicanos, conversando, sorrindo, falando do reino de Deus, falando do amor de Deus, falando que Deus é o Pai de todos nós, que o reino de Deus está dentro de todos nós, que Deus ama a todos nós, e que Deus não olha para a sua condição, porque Ele tem o poder de mudar toda a sua história, falando, dando esperança para as pessoas. E os fariseus ficavam irritados. Assim começa o contexto que vai nos levar à parábola do rico e Lázaro. Assim começa. Você tem que começar daqui desse ponto. Jesus então vai contar 5 parábolas. Ainda que uma delas seja um fato, alegoria, mas são 5 para explicar para esses judeus algumas coisas de que eles precisam saber. As 3 primeiras que eles tinham que saber: nunca aponte o dedo para pecador algum. Nunca exclua pecador algum. Por mais que seja o que for, saiba, Jesus veio para salvar aquele que está perdido. Parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, isso significa, ele veio para essas pessoas, e se você não faz parte das pessoas, ele não veio para você. Não se assuste. Foi Cristo que disse: o médico não veio para os sãos, vem para os doentes. Você é doente? Talvez a sua doença espiritual seja uma Covid, assintomática, mas ela está aí. Às vezes a sua doença espiritual é como um câncer, está quase acabando com a tua vida, estágio final. Mas Jesus cura, Ele muda, Ele transforma, Ele liberta. Ele veio para isso, para mudar a sua vida. A 4ª parábola, as 3 primeiras, é esse primeiro detalhe: ele veio para o perdido. A 4ª parábola é a parábola do administrador infiel. Essa agora se dirige àquelas pessoas que acusavam a Cristo de estar com aqueles que eles também acusavam de pecadores. Cristo disse assim: olha, havia um homem que era um mordomo de toda uma empresa, de uma fazenda. Vocês sabem da história da parábola. Essa parábola quer significar como que isso dissesse: vocês, judeus, ao invés de vocês estarem aí julgando as pessoas, vocês não se despertaram ainda para o fato de que Deus escolheu vocês para serem ministros de Deus para essas pessoas a quem vocês condenam? Ou seja, vocês perderam a ideia da função de Israel. Israel não existe para julgar, não existe para expulsar, não existe para abortar, não existe para desprezar, não existe para acusar. Israel é um servo de Deus, na linguagem de Isaías, para levar Deus para a prostituta, para o publicano,
para o samaritano, para o eunuco, para quem quer que seja. É isso. Vocês perderam a noção. E a quinta parábola, que é o fato alegoria do rico e Lázaro, Jesus constrói a cena de um mundo perdido sem Deus e de alguém que recebeu de Deus os privilégios de estar enriquecido com as bênçãos de Deus para servir ao mundo miserável sem Deus. O rico na parábola, ou rico enquanto parábola, ele representa Israel, um homem que foi afortunado por Deus com uma mesa enorme, cheia de iguarias, cheia de comida. E o mundo gentílico, o mundo sem Deus, os miseráveis, os desgraçados, os oprimidos, os sem lei, cheio de pecados, cheio de nódoas, cheio de culpa, cheio de mazelas, cheio de desgraças, é representado pelo Lázaro. O Lázaro é um mundo perdido, sem Deus, sem ninguém. Entenderam ou não? Mas tanto o rico e o Lázaro, com essas significações, não estão ali para representar apenas os judeus, os gentios, lá no tempo de Jesus, mas se aplica hoje a você, é o rico. Se é verdade que você está enriquecido com muitas bênçãos espirituais de Deus, não me refiro a recurso material, eu me refiro a quanto você tem recebido de Deus, quantas revelações, de quantas cadeias e grilhões você não foi liberto desse mundo religioso perverso, a quantidade de pessoas que não sabem diferenciar ou distinguir ou separar a mão direita da esquerda, que estão nas unhas e nos dentes dos lobos gulosos, pastores mentirosos, que estão mentindo para as pessoas, e quantas pessoas não sabem, ou não têm o que fazer, não têm arma contra o engano, porque a pessoa não sabe ler a Bíblia, porque não tem estudo, e o que estudou também não sabe ler a Bíblia. É certo que sempre haverá uma pitadinha de negligência, mas no geral, quantas pessoas estão lá enganadas? Nunca ouviram, não tiveram oportunidade. Você está aí, poxa, que bacana, né? Graças a Deus, eu ouço isso todos os dias. Todo dia eu ouço a mesma conversa. Todo dia, de domingo a domingo. Graças a Deus, depois que eu conheci o DEVAP. Marquinhos está de prova aí, que também faz parte do Sem Fronteiras. Quem sabe, está sempre ouvindo os testemunhos, né? Isso, no primeiro momento, é positivo, lógico. Graças a Deus que agora eu tenho uma luz, eu tenho uma direção. Estou sendo liberto de muitas coisas, que maravilha. Então, você tem sido enriquecido com muitas bênçãos espirituais, muitas revelações, e todas essas revelações são como uma mesa farta. Eu pergunto, aqui nesse ministério, tem ou não tem uma mesa farta de revelações? Sem lisonja, sem nada de... fala, é um fato ou não é? Ou nós estamos enganados? Tem uma mesa farta. O problema é que existe um Lázaro. Por que Deus nos deu uma mesa farta? Por que Deus te deu esse entendimento? Para você ficar dizendo que está todo mundo errado e você certo? Foi para isso? Quando eu estava nas denominações, agora que eu... É para isso? Temos que pensar. Temos que refletir. Que não aconteça conosco o que está dito em Romanos capítulo 11, falando do povo de Israel, falando das revelações que eles tiveram lá no Antigo Testamento. Que não aconteça conosco o que é dito, o que aconteceu com eles. A sua mesa se tornou em laço e armadilha. Ou seja, uma mesa, poxa,
A mesa é um símbolo de comunhão, de descanso. Não tem coisa melhor do que assentar-se à mesa e ela está suprida, e você compartilhar aquele momento, aqueles alimentos. É o momento mais sagrado, que é o do compartilhar, do saborear, do se alimentar. Mesa é coisa bela. Mas como uma mesa se torna laço e armadilha? Como? Temos que pensar no significado desse texto de Romanos 11. Laço e armadilha. Aquilo que é tão bom pode ser o seu grande problema. Aquilo que Deus te deu pode ser a sua tragédia. Porque pode gerar orgulho, ao invés de gerar generosidade. Aquele homem ficava comendo regaladamente. Um homem estava obeso, muito obeso, vestido com púrpura escarlata, linho finíssimo. Um homem que fazia de toda aquela riqueza a sua riqueza. Não tinha ele ideia, tampouco a visão, nem mesmo o coração de Paulo. Vocês sabem que Paulo foi um dos homens maiores da história da humanidade, né? Dos mortais, tirando Jesus Cristo, ele foi um grande homem. Mudou a história praticamente da igreja. Foi ele que surgiu no cenário da história para colocar a igreja nos trilhos da verdade. Quando a igreja estava ali, mesmo na presença de apóstolos como Pedro e João, a igreja estava quase saindo, quase se perdendo completamente. Deus levanta Paulo para segurar a onda. Deus encheu Paulo de revelações tão grandes que Paulo pode ser comparado como o homem rico, no sentido da quantidade de revelações. Tamanhas eram as revelações, que é dito que muitas delas a linguagem humana não é capaz de descrever, outras não foi lhe permitido falar, a ponto de ter que colocar um espinho na carne para segurar o orgulho de Saulo, porque se Saulo tivesse noção nítida, se isso caísse no seu coração, toda a sua capacidade, tudo o que ele recebeu, ele se orgulharia. Mas diante disso, o que Saulo disse? Eu sou devedor a gregos, a judeus, a bárbaros, a cetas. O que ele quer dizer, sou devedor? Ele entendia, tudo que eu recebi, não recebi para mim, recebi para ser canal. Deus me incumbiu de levar essa palavra, e eu sou um portador da palavra, e como tal eu sou agora um devedor. Se eu não levar, eu estarei usurpando, roubando aquilo que é deles. Então eu sou devedor. Eu sou devedor. Então, o ir é exatamente entregar aquilo que Deus... Mas o rico da parábola não pensava dessa maneira. Lá estava o Lázaro todos os dias, à porta da sua casa, todos os dias. E de lá ele gemia, talvez, ou olhava aquele olho comprido, um homem magro, esquelético, cheio de lepra, um cão a lamber-lhe as úlceras, e o rico ficava daqui totalmente indiferente. A indiferença é uma coisa esquisita. A indiferença. E aquele pobre homem queria se alimentar, ainda que fosse das migalhas que caíam da mesa. Essa interpretação não é inventada, irmãos. Lembra de um outro texto, lá de Mateus, quando Jesus estava andando e uma mulher cananeia, e portanto uma mulher gentílica, corria atrás de Jesus e dizia: ah, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está endemoniada, está possessa de um espírito imundo. E Jesus disse, sem olhar para trás: não é lícito tirar o pão dos filhos
e dar aos cães, aos cachorrinhos. E aquela mulher ouviu aquela palavra, deve ter entrado meio forte, né? Pacto. Mas ela falou: sim, Senhor. É verdade, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ou seja, nós, gentios, somos os cachorrinhos. Entendido? Eu sei disso. E os judeus, para quem tu vieste, são os filhos que estão à mesa. Lógico que Cristo não quis dizer isso. Ele quis ensinar algo. Ele quis ensinar algo. O ministério de Cristo, ele é todo dispensacional. Toda a tramatura do ministério de Cristo, conforme está nos evangelhos, é para ensinar verdades profundas. E ela disse: sim, Senhor, é verdade que não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas tem um detalhe que o Senhor talvez não esteja lembrando. É que os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa. É o Lázaro querendo comer as migalhas, mas nem as migalhas o rico não queria dar. Nem as migalhas. O que o Senhor te deu? Ele te deu saúde, te deu inteligência, te deu dons, te deu habilidades, te deu recursos espirituais, recursos materiais. E como você olha para a humanidade, para o outro, como a igreja olha para o outro, essa é a questão. Aconteceu morrer o rico, morrer também o Lázaro. Quando ambos morrem, agora a história deles se invertem. Olha só a ideia da parábola, né? Como Cristo constrói as figuras. Morre o Lázaro que era o desamparado. Para onde ele vai? Para o seio de Abraão, seio amparado por Abraão. Ele é recebido no seio de Abraão. Mas por que no seio de Abraão e não de Noé? E não de Daniel, não de Isaías, não de Zacarias? Por que no seio de Abraão? Essa é uma figura, porque afinal os judeus representados pelo rico eram os filhos de quem? De Abraão. Então eles se gloriavam porque eram filhos de Abraão, se gloriavam das revelações, das alianças, das promessas, do Cristo prometido. Não o Jesus que eles não creram, mas a promessa do Cristo, do Messias. Eram pessoas tão orgulhosas. Então, quando morre o Lázaro, se cumpre na ideia, quando Jesus disse: olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ao passo que os filhos do reino, vocês judeus que estão à mesa hoje, serão lançados fora nas trevas. Essa é a ideia. Ou seja, porque os judeus rejeitaram a Cristo, agora os gentios agora estão no seio de Abraão. Você está no seio de Abraão. Não espere morrer para estar no seio de Abraão. Estar no seio de Abraão não é estar no inferno, no Hades, no Seol, não é morrer fisicamente, mas é sair de uma condição de miséria espiritual e encontrar um lugar nas promessas de Deus. Abraão representa as promessas de Deus. Como diz, Cristo se fez maldição por nós, a fim de que a bênção prometida a Abraão chegasse até nós, os gentios, pela fé. Então você está no seio de Abraão, ao passo que o rico, porque não dividiu, porque não compartilhou, agora foi para um lugar de sofrimento. Aí basta que você leia a partir de Mateus 24, toda a história de Israel, e você verá o fogo no qual eles se encontram hoje, ou desde então. Quando Cristo disse: eis que essa casa ficará deserta, e se retirando do templo, e os discípulos disseram: Senhor, olha esse templo, que beleza, que coisa maravilhosa. E Cristo disse: não estão vendo tudo isso? Eis que vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Desde essa profecia, daí em diante, a história do povo de Israel foi uma história de muito sofrimento. Então,
a primeira interpretação da parábola, imediata e, portanto, contextual, é exatamente essa. Você está em qual condição? Essa é a questão. Quando fala de ser rico, entenda, não é ter muito dinheiro. Nem sempre a Escritura trabalha o termo rico como uma pessoa que tem muito dinheiro, mas trabalha aquele que recebeu muito de Deus, seja dons, talentos, aptidões, condição natural, de lugar, de qualquer outra coisa. Lembra daquele jovem rico? Presta atenção, estou concluindo já para o final, estou encerrando. Chegou um jovem diante de Jesus, disse que ele era um jovem dono de muitas riquezas, né? E ele disse para Jesus: mestre, que devo eu fazer de bom para herdar a vida eterna? Jesus disse: olha, bom só há um, mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele pergunta quais? Aí Jesus cita ali apenas 5 mandamentos, os mais básicos, que é amar o outro, não adulterar e tal, só os relacionados ao próximo. E o homem diz: não, mas tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice. Jesus disse: então falta-te apenas uma coisa para ser perfeito. Porque a perfeição, a medida da perfeição, é amar os homens, assim como Deus os ama. Mateus capítulo 5 diz isso. O Pai Celestial dá a chuva e o sol para maus e bons, para justos e injustos. Devemos nós amar os nossos inimigos, a esse ponto de não separar o que é um ou outro, o bom do mal, mas apenas doe, apenas sirva, como Deus faz indistintamente, terás atingido a perfeição. Jesus fala para o jovem rico: vai, vende tudo quanto tem, dê aos pobres, terás alcançado a perfeição e terás um tesouro no céu. Aquele jovem baixou a cabeça, diz a Escritura, se retirou triste, por ser dono de muitas propriedades. Qual é a nossa resposta? Você é rico ou você é Lázaro? Você vai saber. Só você vai responder. Você deve pensar isso. Agora você vai, diante dessa palavra, se retirar triste? Ou você vai ouvir a Jesus e se entender como mordomo, e como tal vai obedecê-lo, dividir o que tem com os outros, para ter um tesouro no céu? Os discípulos ficaram ouvindo aquela conversa de Jesus com aquele jovem rico. Vocês entenderam, irmãos? Os discípulos ficaram ouvindo aquela conversa e falaram: Jesus, me fala uma coisa aqui. Que história é essa? Como é que pode ser? O rapaz tem que vender tudo para poder ser salvo. Jesus disse: olha, em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Olha a profundidade dessas palavras. Ele está dizendo: você é rico, dificilmente você entrará. A riqueza é um problema. A riqueza, ela gera egoísmo. Parece que quanto mais tem, menos queremos dividir. Quanto menos você tem, mais você quer dividir. Quanto menos tem, mais quer dividir. Eu vejo pessoas, hoje mesmo uma pessoa me mandou uma mensagem, mandou um comprovante de depósito de oferta. Uma oferta bem singela. E ele dizia assim: pastor, essa oferta minha é referente ao mês passado. A desse mês eu ainda vou dar. Eu costumava passar todo dia 15 a minha oferta, mas como eu agora estou desempregado e eu estou recebendo o recurso do governo, então só agora eu pude dar minha oferta. Fiquei pensando assim, agradeci e fiquei entre 2 pensamentos. Dizer: irmão, não faça isso. Você pegou o recurso que o governo te deu, ou não sei se foi 600 ou se foi 900 reais, ou 1.200, 600 ou 1.200, não sei. Tem uns que recebem 600, né? Outros 1.200, a depender da situação. E você tirou essa oferta para a igreja. Não faça isso. Você
Deus te deu tão pouquinho. Você tem tantas coisas para fazer com esse dinheiro, com tão pouco dinheiro. Não faça isso. É o que me vem à cabeça no primeiro momento. Eu já tentei fazer isso algumas vezes. E eu fui repreendido pelas pessoas. Não, pastor, para. Você quer me impedir de participar de uma causa tão grande? Fala, não estou impedindo, é circunstancialmente, é porque é um momento, as coisas vão melhorar, você vai participar. Não, eu quero participar agora. Está aqui dentro, como está em 1 Coríntios, capítulo 8. Paulo queria impedir que os irmãos da Macedônia participassem. Paulo disse, vocês estão em profunda miséria. E eles disseram, não nos tire a graça de participar da assistência aos santos. Nós queremos participar. Foram generosos, diz a Escritura, na miséria. E não é miséria, profunda miséria. Quando a pessoa menos tem, mais quer compartilhar. Quanto mais tem, mais pensa em acumular. Não existe ninguém tão pobre nem miserável que não possa compartilhar. Você sempre terá alguma coisa para compartilhar. Sempre. Seja material, ou espiritual, ou intelectual, ou um abraço, um carinho, uma presença, um ouvido. Alguma coisa você tem. Mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Entraram os teólogos para explicar. Eles dizem, não, é que lá nos muros de Jerusalém tinha uma abertura, por onde os viajantes, quando vinham, passavam. Para com o negócio de abertura, gente. Jerusalém tinha 12 portas, por onde todo mundo entrava. Ninguém tinha que dar a volta na cidade para entrar na cidade, porque tinha 3 portas a norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste. Todas elas tinham nome: a porta das águas, a porta dos peixes, a porta formosa. Essa era do templo. Uma cidade toda cheia de portas, que dava acesso à cidade. Não tinha nada de buraco. Aí dizia assim que o viajante vinha com um camelo, entrar em Jerusalém, ele passava pelo buraco e saía puxando o camelo por aquele buraco, e o camelo tem a corcunda, entrava e arranhava, mas entrava com dificuldade. Aí querem dizer, aí vão gastar tempo para explicar, teologicamente, que a agulha era aquela porta e o camelo passava se rasgando, mas passava. Outros falam, não, que loucura, nunca existiu esse tipo de buraco lá. Quando fala camelo, fala de uma corda grossa, que por ser muito grossa, não passava a corda. Você está curioso em saber o que é? Camelo é camelo, agulha é agulha. Mas não tem lógica. É por isso mesmo, é para você saber que o rico não entra. É absurdo, mas é o absurdo. É a impossibilidade. Pega-se a menor estrutura com a maior, para você falar assim, mas isso aqui é ilógico. Exatamente, essa é a relação. Se esse camelo passar pelo fundo da agulha, é mais fácil que isso aconteça do que um rico entrar. É uma maneira eufemística de falar, o rico não vai entrar. Os discípulos assustaram. E falou, Senhor, peraí, sendo assim, quem é que pode se salvar? Pergunta estranha, não? Peraí, Pedro era rico? Tiago era rico? Eram pescadores? Talvez tivesse um rico lá, fosse Mateus, porque foi publicano. Mas Pedro não era rico. Quando ele pergunta, Senhor, quem pode ser salvo? O que ele quer dizer com isso? Todos nós somos ricos. Todos nós somos ricos. Agora o problema é que esse texto é tão profundo, ele é tão grave. Ninguém nunca me perguntou, pastor, o que essas palavras de Jesus
quer nos dizer na prática. Mas centenas de pessoas me perguntaram o que significa o camelo e o que significa a agulha. As pessoas não querem saber da palavra de Deus. Elas querem saber curiosidades bíblicas. Infelizmente. Cheia de curiosidade bíblica. De 100 perguntas, vou melhorar, de 10 perguntas que eu recebo todos os dias nesse meu celular aqui. 11 são curiosidades. De 10 perguntas que eu recebo, 11 são curiosidades. Para finalizar, entenda uma coisa. Você está na posição de privilégio. Você é um rico, abençoado por Deus. Saiba, tudo isso pode mudar de hoje para amanhã. Se o rico soubesse que ele morreria no dia seguinte, ele teria chamado Lázaro para comer com ele à mesa. Mas ele não esperava morrer. Ele não sabia que a sorte dele mudaria de um dia para a noite. Saiba, a nossa sorte só precisa de uma fração de segundos para mudar. Você pode sair aqui agora e receber um telefonema e você ver toda a sua sorte desaparecida, com um telefonema, mais nada. Amém? Saiba, somos o quê? Mordomos. Mas precisamos de ser mordomos fiéis. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por me ouvirem.